E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje a gente vai falar sobre mitologia mais uma vez. Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer porque eu falo sobre literatura clássica, teoria literária e escrita criativa, tem vídeo toda quinta. E recentemente eu tava lendo ali Percy Jackson, tem vários personagens mitológicos bem interessantes e acabei percebendo que eu não estava tão afiado assim em mitologia quanto eu achei que eu estava. Então eu comecei a estudar um pouco mais de mitologia e vou acabar trazendo aqui pro canal. Talvez vire até uma espécie de série, né? Eu trabalhando diversas divindades da mitologia grega, então acho que vai ser bem interessante. Então eu resolvi abrir essa espécie de série com uma entidade que eu acho muito legal da mitologia grega. É a entidade que primeiro eu pesquisei e também, de quebra, ela representa ali, ela protagoniza, na verdade, uma das minhas pinturas favoritas, que é do Goya, que é essa aqui, Saturno devorando seus filhos. Até o final do vídeo você vai entender essa pintura. Cronos, ele é um titã, ele é dito como deus do tempo, mas ele não é necessariamente um deus, ele é um titã, tá? Já explico o que é um titã. E ele é o pai dos deuses. Então olha que curioso, antes de vir os deuses da mitologia grega, existia outra era, que era uma era chamada de Era dos Titãs, em que tinham diversas criaturas que representam as forças naturais e cósmicas. A gente diz que era a Era dos Titãs porque meio que os titãs que governavam nesse momento, mas existiam outras criaturas mitológicas também, primordiais, outras criaturas que representam essas forças naturais nesse mundo grego. Eu sei que eu dizendo aqui que os titãs eles representam as forças naturais e cósmicas do mundo grego pode parecer um pouco confuso, mas eu vou dizer quem são os principais. Os titãs, a gente tinha Urano, que era o céu, e tinha Gaia, que era a Terra. O que eu quero dizer é, não é que Gaia, por exemplo, era uma mulher que representava a Terra. Não, ela era a Terra, assim como Urano era o céu. Vão existir outros titãs também. Se eu não me engano, em Hesíodo ele chega a citar o Pontus, que ele é o oceano, é o mar. Mas aí você pode pensar, tá, mas Sturari, não tem Poseidon? Poseidon não é o deus do mar? Sim, mas presta atenção. Ser o deus do mar é diferente do que ser o mar. Pontus é o mar, assim como Urano é o céu e Gaia é a terra. Então, nós tínhamos esses dois titãs, que era Urano, o céu, e Gaia, a terra, né? Na verdade, quem governava ali era o Urano, tá? Que é o pai de todos os titãs que vão vir de sua linhagem. O problema é que Urano, ele era um titã extremamente tirânico e inclusive temia o poder dos seus próprios filhos. Então todo filho que ele tinha com Gaia, ele prendia no interior da mãe natureza, o que fazia com que ela sofresse muito. Porque se tem uma coisa que a natureza é fértil, ela quer gerar filhos. Então se ela cria filhos e não pode parir eles, preciso nem explicar o quão antinatural isso é, né? Gaia, obviamente, ficou muito insatisfeita com a situação. Então, o que acontece? Ela chegou num dos filhos seus, que é o Cronos, que é o nosso personagem aqui, que eu vou falar dele, né? E ela convence ele a se rebelar contra Urano. Então, o que Cronos faz? Ele pega a foice que foi fornecida por Gaia, sua mãe, castra Urano, corta o pipiozinho dele fora e separa, finalmente, Gaia de Urano, separa o céu da Terra. É assim que Cronos, então, se torna o novo regente, o novo rei dos titãs. Só que o Cronos herdou muita coisa de Urano, sabe? E as coisas negativas, no caso. Ele se tornou, sim, um governante extremamente opressor, tirânico, e assim como Urano, ele temia os próprios filhos. Porque assim como Urano sabia que o que ele, Gaia, gerasse pudesse dar um filho muito forte, Cronos sabia que um filho dele também seria muito cabuloso. E ele não estava errado, afinal, ele é pai dos deuses. O que Cronos fazia? Sempre que a esposa dele fosse ter um filho, ele devorava a criança. Mas um dos filhos conseguiu escapar, que no caso é o nosso queridão Zeus, que cresceu para desafiá-lo ele e, claro, venceu o Cronos. E assim deu origem à Era dos Deuses. Aí eu volto àquela pintura do Goya e você já deve pensar, tá, eu entendi a pintura, né? Aqui a gente tem Saturno ou Cronos, que é os dois nomes que ele recebe, um na mitologia romana e o outro na mitologia grega. Mas enfim, a gente tem Saturno aqui devorando seus filhos. A gente entendeu a pintura. Mas tem mais. Tem muita coisa simbólica aí. A outra coisa é entender como que Zeus escapou ali de Cronos. Zeus, ele era filho de Reia. E assim como Gaia ficou muito frustrada ao ver os seus filhos sendo castigados ali por Urano, Reia começou a ficar, obviamente, muito incomodada em ver os seus filhos sendo devorados por Cronos. Mas ali, com seu sexto filho, Zeus, ela resolveu agir e salvá-lo. Reia pediu ajuda para Gaia e Urano
buscando alguma forma de tentar lidar ali com Cronos. Então Gaia deu a seguinte ideia para Rhea: de vez de dar Zeus de fato para Cronos devorar, que desse uma pedra ali em volta no manto como se fosse um bebê e desse para ele comer. Assim, que eu saiba, não existe nenhuma descrição muito precisa dizendo qual que era o tamanho do Cronos, né? Mas sabendo que ele representa o tempo, ele é um titã, e os titãs são de fato criaturas colossais, a gente imagina que o Cronos é muito grande, então de fato ele não perceberia se estava comendo uma pedra ou uma criança. Então o bobão do Cronos, ele comeu sim a pedra, e aí Rhea levou Zeus secretamente para uma ilha, acho que é a ilha de Creta, onde ele foi criado longe do alcance de Cronos, obviamente, sem Cronos nem saber da existência dele. Zeus foi ficando muito boladão, foi crescendo, foi ficando cada vez mais forte, o que fez com que ele se tornasse tão poderoso a ponto de desafiar Cronos para libertar os seus próprios irmãos. Porque os irmãos de Zeus, claro, estavam sendo devorados ali, beleza, mas eles são de matéria imortal, afinal eles são deuses. Então apesar de Cronos estar comendo eles, ele não tá matando de fato. Eu não vou contar muito bem como que aconteceu toda essa revolta, porque é um trechinho um pouco longo, né? E aqui a gente tá falando um pouco do Cronos. Mas eu não vou poupar a informação. O que aconteceu foi o seguinte: o Zeus ele vai oferecer uma poção pro Cronos beber. Ele convence o Cronos a beber essa poção. Quando ele bebe essa poção, ele vomita todos os filhos que ele digeriu por todos esses anos. E junto com seus irmãos, Zeus ele lidera uma guerra super épica dos deuses contra os titãs. Eu vou deixar pra falar isso depois, porque muito provavelmente mesmo, eu vou acabar falando sobre isso num vídeo que eu for fazer sobre Zeus e também sobre um vídeo que eu vou falar sobre a titanomaquia, porque é um trecho muito importante da mitologia. Tem um poema do Hesíodo muito relevante, que inclusive eu vou estudar recentemente agora na faculdade, então vou guardar um pouco até pra falar melhor pra vocês. Mas enfim, a história do Cronos é um pouco essa, né? Mas o que é legal de ver, além da história, é entender como o mito age simbolicamente no universo grego, né? Como que esse mito se complementa ali no universo grego pra gente entender como os gregos enxergavam o mundo. Cronos, ele é dito deus do tempo, né? Ele é relacionado ao tempo, né? E especificamente ao tempo cíclico, né? Como ele é filho do céu e da terra, ele tem essa noção de natureza. Ó, já que a gente tá falando ali de um titã relacionado ao tempo, eu acho que você tá perdendo tempo aqui não se inscrevendo no canal e não deixando um like nesse vídeo. A ideia é que Cronos ele personifica que o tempo ele é uma sequência de eventos cíclicos, né? Uma marcação de fluxo contínua de nascimento, crescimento, decadência e renovação. Afinal, olha que curioso, tudo passa pela Terra, né? E o tempo segue. Eles têm essa noção de tempo cíclico, de tempo das primaveras e tal, inclusive até o tempo mitológico, né? Os gregos acreditavam que eles viviam num tempo cíclico de 5 eras, e o mundo grego que a gente estuda seria a 5ª era, né? Mas que chegaria um momento em que daria totalmente a volta e a gente voltaria para a 1ª era. Mas enfim, o tempo cíclico ele fica evidente com as estações do ano, né? Sempre é a mesma sequência, sempre vai acontecer as mesmas coisas. Mas o que eu acho muito bonito da mitologia do Cronos é o fato dele devorar os filhos, né? A prática de Cronos engolir os seus próprios filhos simboliza o devorar do tempo. O tempo, ele tem uma passagem que é implacável, porque todas as coisas que são nascidas são eventualmente absorvidas e simplesmente desaparecem no curso das eras. Cronos ele é um símbolo perfeito da transitoriedade da vida e de quão inevitável é a morte. Agora sim a gente pode voltar para a pintura do Goiás, Saturno devorando seus filhos, e isso vai ficar muito mais evidente. O fato de Saturno devorar seus filhos ali é como se o tempo tivesse devorando tudo. O tempo ele destrói amores, destrói amizades, destrói vidas, destrói lugares. O tempo devora tudo. Ele não poupa nem os próprios filhos. Vamos ser sincero, o tempo ele é tão destrutível que ele absorve a si mesmo. Afinal, a era do Cronos chegou e a era do Cronos acabou. Ele mesmo se pôs fim. E outras simbologias também, mas eu não vou mentir, nada é tão legal quanto esse trecho que eu acabei de falar, né? Por exemplo, a castração do Urano por Cronos, ou seja, a separação do céu e da terra,
ele põe uma ordem divina mais organizada, né? É como se o céu e a terra tivessem ali de fato separados. A própria foice que o Cronos usa também, por ele se relacionar à colheita por causa da passagem do tempo e das estações do ano, ele, claro, tem uma conexão ali com a colheita, com a agricultura, ou seja, faz parte dele, né? Mas, como eu disse, pra mim o que é mais marcante do Cronos, com certeza, é essa noção de queda e renascimento, né? Essa simbologia que ele carrega em si. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Também me segue no Instagram, que é onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudo. E também muita coisa relacionada ao canal. E é isso.